Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Alan e estaremos aqui na nossa parte 3 referente a polígonos regulares inscritos e circunscritos à circunferência. Só para relembrar, na parte 1 falamos sobre o triângulo equilátero, tanto inscrito dentro da circunferência como circunscrito, a circunferência agora interna a ele, como na segunda parte, na parte 2, falamos sobre o triângulo retângulo, também inscrito e circunscrito, e agora para fechar vamos falar do quadrado inscrito e circunscrito. Há outras figuras inscritas na circunferência que são importantes? Sim, por exemplo, hexágono é importante, pentágono, então, e são muitas, só que você consegue, com as ideias que eu coloquei aqui, estar deduzindo as formas. Ao invés de decorar, você pode fazer um risco, vai pensar, pô, esse raio aqui coincide com tal elemento dessa coisa, pronto. E a partir desse tal elemento, com as formas que você já sabe, de quadrado, por exemplo, que o lado sendo L, a diagonal é L, raiz de 2, que a área é L ao quadrado, você consegue deduzir essas relações que eu estou fazendo aqui, como eu venho fazendo também. Eu não estou fazendo isso em alguns pontos, eu já dou a fórmula pronta, mas sempre que possível é importante. Se você souber deduzir, você não precisa mais decorar uma fórmula. Por quê? Porque senão você vai ter muitas fórmulas para decorar, entendeu? Imagina em física, química, matemática, biologia. Pô, na biologia menos, né? Você vai ter muito lá em genética e tal. Mas se você pegar física e matemática, é muita fórmula. Então é bom você entender o quê? De onde as fórmulas vêm. Né? E lá na hora você deduz rapidinho, tá certo? Um outro aviso é, essa videoaula está na playlist, o quê? Geometria plana para o Enem. Então, nessa playlist existem aulas teóricas sobre geometria plana. Na sequência eu vou estar incorporando aí probleminhas que já caíram em vestibulares anteriores. Assim como eu fiz nas playlists de porcentagem, razão e proporção, né, que tem o título Porcentagem para o Enem, Razão e Proporção para o Enem, Problemas no Primeiro Grau para o Enem, e tem outras aí. É só você procurar a playlist, vai ter assim, assunto tal para o Enem. Nessa playlist, mesma forma, a parte teórica que mais cai no Enem, seguido de exercícios, tá certo? Mas vamos aqui, ó. Quadrado inscrito. O que acontece, gente? Ele é inscrito, né, os vértices dele ficam sobre a circunferência. Todos os seus lados são L. Aqui a grande sacada, se você quiser não precisar memorizar a forma, mas achar ela lá rapidinho, é o seguinte, é marcar um raio adequado. Por exemplo, esse raio aqui me faz coincidir um elemento do círculo, que é o raio, né, esse segmento aqui, com também o quê? Metade da diagonal do quadrado. Isso aqui é metade da diagonal, ó, que a diagonal é isso aqui tudo. Então a diagonal, se eu fosse unir esses dois caras, ó, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Então isso aqui tudo, vou usar aqui Dzinho, seria a diagonal do quadrado, que corresponde, ó gente, coincide com o diâmetro. Então a diagonal do quadrado, ou seja, a diagonal do quadrado, ela corresponde com o diâmetro do círculo. Com o diâmetro do círculo. Então essa é uma relação que você tem, tá certo? Eu posso escrever essa relação melhor. A diagonal do quadrado, ela vale quanto? Não sei se você... Se o seu quadrado tem lado L, sua diagonal mede quanto? Se você for lá na aula de quadrado, ela mede L raiz de 2. E o diâmetro do círculo mede o quê? 2R. Tá certo? Então daqui você tem que o raio vai ser o quê? Passa esse 2 dividindo, vai ser L raiz de 2 sobre 2. Ou o contrário, passo raiz de 2 dividindo, tenho que o lado vai ser 2 sobre raiz de 2 vezes R. Ou, né, 2R sobre raiz de 2. Né? Ou racionalizando, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, aí aqui corta esses dois com esse, fica R raiz de 2, também dá certo, tá certo? Ou o raio é L raiz de 2 sobre 2, ou o lado é R raiz de 2, tanto faz, certo? Então, se você conhece um, você pode estar usando. Pronto, tem essa relação aqui, tá certo? Teria uma outra relação, digamos, importante para a circunferência escrita? Olha, não necessariamente. Claro que se o raio é isso, você pode estar achando um lado, mas essa aqui, eu diria, resolve o que você está precisando. Certo? Lembrando que isso aqui é o quê? É metade da diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado mede L raiz de 2, metade dela, ó, é o raio, tá certo? Então, temos essa primeira fórmula aí. E única, né? Talvez tenha outras, mas saem dessa aí. E aqui, gente, e se eu tiver o quadrado circunscrevendo o círculo? Quer dizer, o círculo está tangenciando seus lados. Eu vou perceber uma coisa interessante. Se eu marcar aqui o raio, ó, descendo aqui, ficou meio torto, né? Mas tudo bem.
eu vou perceber uma coisa interessante, que o lado do quadrado, ele vai ser o quê? 2 vezes o raio, que isso equivale a R. Da mesma forma, se eu marcar para cima, isso equivale a R, ou seja, o lado do quadrado vai ser 2R, né? Imagine que o quadrado tem lado L, então L vai ser 2 vezes o raio. Pronto, com isso aqui eu resolvo qualquer probleminha. Por exemplo, nessa questão aqui que é interessante, ó, ele me diz que eu tenho um quadrado, um círculo inscrito ao quadrado e um círculo circunscrevendo o quadrado, fora do quadrado. E aí ele me pergunta essa áreazinha aqui, ó, desse pedacinho, mais esses dois aqui, ó, fica limitado. O primeiro é limitado pelo quadrado, né, essa parte aqui de cima, né, não sei se está dando para ver, ó, vou passar aqui, ó, o traço do quadrado, ó, é limitado pelo quadrado e a circunferência maior, e o segundo é limitado pela circunferência menor e o quadrado, tá certo? Então eu quero essas duas áreas. Pô, para achar elas, eu vou ter que ter uma subtração de áreas, eu posso pensar nela depois, mas com certeza eu vou precisar o quê? Dos raios de todos os dois círculos, um eu já tenho, que é do maior, do lado do quadrado também, certo? Então vamos aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Eu já sei que o raio do círculo maior, Rzão, é 2, pela figura. Eu sei o seguinte, que a diagonal do quadrado é o quê? Se esse lado aqui é 2, ou se o raio é 2, a diagonal do quadrado vale quanto? 4, né? Só que a diagonal do quadrado, por sua vez, ó, D é L raiz de 2, não é? Então, quem é o lado do quadrado? O lado do quadrado é D sobre raiz de 2, ou melhor, D raiz de 2 sobre 2. Racionalizando, multiplica por raiz de 2, aqui vai dar 2, vai ficar raiz de 2 em cima. Pronto. Então, na verdade, vai ser o quê? 4 raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, ficou o quê? 2 raiz de 2. Então, o lado do quadrado mede 2 raiz de 2 unidades de comprimento. Tá certo? E aí, por último, está faltando o quê? O raio da circunferência menor. Mas ela é o quê? Metade do lado do quadrado, ou seja, Rzinho é o quê? É L sobre 2. Por quê? Porque se L é 2R, então R é L sobre 2. Que vai ser o quê? 2 raiz de 2 sobre 2, que vai dar só raiz de 2. Aí aqui ficou moleza, ó. Olha só. A área pintada, ela vai ser o quê? Olha, se eu pensar só nessa cabeça aqui de cima, esse pedaço aqui, ó, ela vai ser 1/4 da diferença do círculo menos o quadrado, né? Então, essa área, vou chamar assim de S, ela vai ser 1/4 da área do círculo maior, vou botar SRzão, menos a área do quadrado, SQ. Mais essas áreazinhas aqui, ó, que eu tenho 4 nessa figura aqui, ó, iguais, elas vão ser o quê? Metade, porque aqui tem duas, então eu tenho 2 partes de 4. Ela vai ser metade da diferença de quem? Do quadrado menos o círculo menor. SQ menos S, círculo menor, vou chamar de SRzinho, ó, associado ao raio menor. Aí aqui agora é só substituir e fazer as contas. O que é que eu tenho? 1 sobre 4. Aí eu vou substituir. Aqui vai ficar πr ao quadrado, né? Vamos escrever as fórmulas, menos L ao quadrado mais 1 sobre 2 L ao quadrado menos o quê? O raio, né? O círculo de raio menor, a área dele, que é o quê? πrzinho ao quadrado. Certo? Então, substituindo os valores, o que é que a gente tem? Eu vou ter aqui 1/4 de π vezes. Quem é o raio maior? 2. Certo? 2 ao quadrado menos. Quem é o lado do quadrado? Quem é o lado do quadrado? 2 raiz de 2, né? Ao quadrado. Mais 1 sobre 2, que é metade, né, da área do quadrado, que é 2 raiz de 2 ao quadrado, menos π vezes quem ao quadrado? O raio menor, que é raiz de 2. π raiz de 2 ao quadrado. E fecho parênteses. Ficou um pouquinho pequeno ali, né? Vamos tentar diminuir isso aqui, gente, para não ficar muito desorganizado. Pera aí. Vamos escrever de novo. Né? Então, π vezes o raio maior 2, menos 2 raiz de 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes
2 raiz de 2 ao quadrado menos π vezes raiz de 2 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, ó, eu vou ter o seguinte, vai ser 1/4 de 4π menos 2 raiz de 2 ao quadrado vai dar 2 ao quadrado vai dar 4 vezes 2, 8. Menos 8, mais 1 sobre 2, aqui vai dar 8, mesmo cálculo daqui, e aqui vai dar o quê? Raiz de 2 ao quadrado dá 2π. Certo? Então, fazendo essa conta, ó, vou dividir aqui, ó, 4π por 4, porque dá para dividir, vai ficar π, menos 8 por 4, 2, 8 por 2, 4, e menos 2 por 2, menos 1. Π corta com π, menos 2 com mais 4, 2 unidades de área. Certo? Se for em metro quadrado, né? Se esse raio tiver em metro, vai ser metro quadrado, se vai ser centímetro quadrado, e aí vai. Então perceba que é uma questão que ela é aparentemente difícil, mas assim, essencialmente é só um joguinho de subtração e soma de áreas. Certo? Então eu tentei logo fazer uma questão envolvendo os dois conceitos, porque assim, colocar uma questão só com isso, depois outra só com isso, que só usa uma fórmula que eu nem deduzi direito, eu já peguei lá do quadrado, já juntei, não teria muita graça. Então, nesse sentido, eu falei, não, vou botar logo uma mais chatinha, né? Uma circunferência inscrita a um quadrado que está circunscrita a um círculo, né? E aí a gente vê o que dá. Então é isso aí. Essa aqui é a terceira parte dos inscritos e circunscritos. Pode ser que eu venha com outra aí, mas assim, eu garanto mesmo que dentro dos exercícios vão ter outras figuras inscritas e circunscritas. Isso quer dizer o quê? Que dentro do exercício a gente consegue ver a fórmula. Ou seja, você se deparou com uma que você não viu ainda. Pô, eu não vi nenhum com o pentágono. Pô, com alguma dicasinha que a questão der, porque o pentágono tem um certo ângulozinho complicado, você consegue tranquilamente achar, tá certo? As relações. Então é isso aí. Qualquer dúvida, joga nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.